Olá, meus queridos amigos e irmãos. Hoje, 28 de março, sábado à tarde, pertinho do pôr do sol. Vou estar gravando mais um vídeo aqui do livro Estudos em Educação Cristã de Sunderland, Livraria dos Pioneiros Adventistas. Livraria dos Pioneiros Adventistas. O livro, aqui o capítulo 1, já estamos no capítulo 1, nesse estudo aqui, é o início da história da educação nos Estados Unidos, né? Observem bem o início aqui, o título, né, do capítulo 1, o início da história da educação cristã, né, da educação nos Estados Unidos. Como era a educação nos Estados Unidos, né? Isso aqui é o início. Então, olha, teve um comentário ali, né, de um irmão que eu acredito que seja católico, né? E faz parte, né? Não foi bem educado, sobre o ponto de vista dele. E, né, em um dos vídeos, acho que o segundo vídeo que eu gravei, não é. Eu quero que entendam assim, para aqueles que são católicos que vão ver esse vídeo, não é um insulto ao catolicismo. O catolicismo, pelo pouco que eu entendo, eles não seguem a Bíblia como regra de fé, segue o catecismo. Por quê? Se seguissem a Bíblia como regra de fé, guardavam o sábado como um mandamento do Senhor e não o domingo. Então, os católicos eles seguem, né? E assim, nós respeitamos a individualidade de cada um, né? A liberdade religiosa de cada um é livre para seguir o pensamento, o que ele quer seguir, né? Eu, como cristão, digo assim, eu não sou livre para seguir o que eu quero. Eu não sou livre para seguir o que eu quero. Jesus é quem tem que decidir o que é melhor para a minha vida. Então, tem muitas coisas, por exemplo, eu quero ter uma fazenda cheia de gado, mas é o melhor para mim? Ou seja, nesse mundo, a gente não estamos vivendo nesse mundo para fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, entende? Então, na questão de liberdade religiosa, nós temos que apoiar, né? Cada um é livre para escolher a sua crença, a sua religião, que deve seguir. Agora, nós, adventistas do sétimo dia, temos a Bíblia como nossa única regra de fé, e muitos falam que nós idolatramos Ellen G. White. Olha, Ellen G. White é uma dos pioneiros adventistas, do advento, né? E começou ali, e nós acreditamos sim que ela recebia, né, visões de Deus, né? Sonhos, visões ali, e Deus mostrava a ela, né? Assim como eu tenho provado isso na minha vida. Eu acredito que muitos de vocês têm provado a mão de Deus na vida de vocês. Então, por que não na vida dessa serva do Senhor, né? Sonhos, visões, Deus tem se revelado a nós, porque a palavra de Deus diz, né? Eu não lembro agora o capítulo e versículo. Irmãos, comentem aí onde está escrito, né? Eu me revelo, eu acho que em Êxodo ali, né? Eu me revelo por sonhos e visões. E Deus diz que ao servo dele, a Moisés, ele fala a fala. Ele conversava com Moisés, fala a fala. Vocês entendem? Então, Deus se revela aos seus filhos, aos profetas, por sonhos e visões. Está escrito isso na palavra do Senhor. Então, não há, né, a gente não idolatra. Eu acredito, Ellen White foi uma mulher mensageira de Deus. Irmãos, eu acredito também, eu não sou católico, sou adventista do sétimo dia, mas eu acredito na santidade de Maria. Irmão, você é católico? Não. Olha, uma mulher santa, eleita, escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus, a mãe de Jesus. Então, irmãos, eu acredito na santidade dela. Eu acredito
José como um homem santo. O que é ser santo? Separado do mundo. Você já imaginou se Maria fosse uma prostituta? Ia dar certo? Jesus sendo filho de uma prostituta? Não ia dar certo. Então, Maria, eu acredito, irmãos, que digna de ser mãe do Salvador, só existia ela na face da terra. Só existia ela na face da terra. Então, eu acredito que foi uma mulher santa de Deus. Hoje eu não vou venerar Maria. Eu acredito que ela está no leito do pó, dormindo, descansando, e vai ressuscitar para receber o galardão, que é a vida eterna. Amém? Então, a gente temos que aprender a respeitar as diferenças religiosas, né? Então, eu estou passando aqui algo que assim, é bom para nós adquirirmos conhecimento, né? Então, eu sempre digo, olha, eu deixei um comentário lá para esse irmão e disse, busque estudar a história do catolicismo, né? Porque, irmãos, a história vai mostrar que até a Igreja Católica já guardou o sábado, né? A Igreja Católica ela já guardou o sábado. E quando foi que deixou de guardar o sábado? Né? Com Constantino, quando surgiu Constantino ali no ano 300, né? 300 e alguma coisa. Então, é isso, estudem. E eu digo, vocês que são protestantes de outras denominações, estudem a história da igreja de vocês, né? E vocês vão ver todas essas denominações, batista, luterana, congregação cristã, Assembleia de Deus, já guardaram o sábado. E quando foi que mudou do sábado para o domingo, o dia do Senhor? Então, cada um de vocês vai pesquisar na literatura da sua igreja e ver, né? Então, o desejo de Deus é que nós sejamos obedientes aos mandamentos dele, de Deus, e não aos mandamentos dos homens. Entendem? Então, assim, mas nós não podemos forçar ninguém. Nós vamos falar o que está escrito na palavra de Deus. Agora, a decisão é de cada um, a escolha é de cada um. Então, o que eu prego aqui é liberdade, né? Liberdade religiosa, liberdade de expressão, de se expressar. Eu prego liberdade. Então, eu não vou, porque alguém chegou lá e fez um comentário indesejado, ou alguém é de outra denominação e não gostou e fez um comentário lá, eu não vou excluir ninguém. Não, nós temos que dar essa liberdade. Vocês estão me dando a liberdade de pregar, de olhar o vídeo ali, então eu vou olhar os comentários, até quando eu não sei, porque a vida nossa é uma correria, né? E vai que de uma hora para outra sai um vídeo aí que o povo goste muito e vai muitos comentários, aí fica difícil da gente acompanhar tudo, né? Mas até aqui tá dando pra gente manter um diálogo, uma conversa, né? Então, é isso aí. E isso é importante, né? Respeito entre nós, né? Independente da religião. Deus quer que nós sejamos obedientes aos mandamentos dele. Vai chegar o momento em que nós vamos ter que decidir. Ou obedecemos os mandamentos de Deus, ou obedecemos os mandamentos dos homens. Nós vamos ter que escolher. E vai chegar um momento que os homens, as autoridades mundanas, humanas, porque são autoridades do mundo, então é mundana. As autoridades, os homens de autoridade, vão nos pressionar a seguir, a obedecer a lei dos homens e abandonar a lei de Deus. Isso já aconteceu, irmãos. Você que é católico, com toda sinceridade, estudem a história da perseguição papal e vocês vão entender o que acontece, o grande conflito, o que é que acontece. Em 2015, se eu não me engano, o Papa que estava ali, ele pediu perdão, né? Era aquele argentino Francisco, pediu perdão aos protestantes pela perseguição papal que aconteceu. Então, por aí a gente já vê que realmente existiu a questão da perseguição papal. Então, não é tolice de adventista do sétimo dia, de coisa de protestante, não. Observemos a história. De fato aconteceu. E novamente vai se repetir. A Apocalipse é um livro simbólico, né, que quase ninguém entende. Poucos vão entender esse livro. A profecia já diz isso, poucos entenderão. Mas Apocalipse 13, por exemplo, vem falando ali da ferida mortal que o papado recebeu, né, com a prisão de Pio VI,
e essa ferida ela vem sendo curada e o papado vai assumir o poder, né, com a ajuda dos Estados Unidos da América. Olha que profecia! Não é profecia, não me chamem de doido, mas fiquem atentos a essa profecia, vejam os passos que estão dando, né? Porque os Estados Unidos da América surgiu fugindo da perseguição papal. E aí, o que acontece? Agora, esse país protestante tem se unido com o papal, com o sistema papal. Não, irmãos, não é dizendo que você que é católico pertence ao demônio, isso e aquilo. Não, é um sistema que eles até querem o bem da nação, do mundo, sabe? Mas estão levando assim, se engrandecendo acima de Deus. O próprio Papa vem dizendo que ele é o quê? Vigário de Cristo. Que ele assumiu o lugar de Cristo aqui na terra. E isso não é verdade. Jesus ressuscitou e está nos céus intercedendo por nós aqui na terra. Então, ele é o nosso intercessor. Né? Não existe alguém que tomou o lugar de Cristo. Não, temos que tomar bastante cuidado com isso. Então, olha, erros, eu já digo aqui, erros, falhas, vai ter em todas as denominações cristãs, protestantes, vai ter. Porque a palavra de Deus diz que o joio e o trigo, eles estão o quê? Juntos. Juntos. Sempre vai existir isso. Então cabe a gente agora decidir de que lado estamos. Se eu quero ser joio ou quero ser trigo. O trigo, ele vai ser obediente aos mandamentos de Deus. A palavra de Deus diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Jesus, de Deus, e têm um testemunho de Jesus Cristo. Né? Amém? E a palavra de Deus diz, Apocalipse 19:10, que o testemunho de Jesus é o dom de profecia. Tá certo? É o dom, é o espírito da profecia. Tudo que ele falou se cumpriu. E continua se cumprindo até hoje. Né? Então vamos lá, vamos ler um pouquinho aqui para não ficar muito longo esse vídeo, né? Foi só uma explanação, um esclarecimento aqui. Eu espero que estejam gostando do estudo. Comentem aí se estão gostando do estudo. Se querem continuar esse estudo, é muito bom, né? É aprendendo, né? Aprendendo, né? Olha só o que dizem, irmão. Aqui agora é o quinto vídeo, né? Vou colocar aí. Esse lobo educacional, vestido com lã cristã, fez grandes incursões em meio aos cordeiros do rebanho e tornou possível a vitória papal. Quem foi esse lobo aqui? O John Sturne, né? O João, traduzindo para o português nosso aqui, João Tempestade, né? John Sturne. Que ele queria reproduzir a Grécia e Roma no meio da moderna civilização cristã. E está conseguindo, né? Então vamos lá. O mais perigoso de todos os inimigos numa igreja é sua própria escola. Irmãos, olha que frase poderosa. O mais perigoso de todos os inimigos numa igreja é o povo. É o povo. Não é a placa ali, não é a casa, o local. Igreja é o povo. É sua própria escola. Olha só. Então, nós, Adventistas do Sétimo Dia, por exemplo, temos escolas adventistas. Escolas adventistas. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque o mais perigoso de todos os inimigos numa igreja é a escola. É o que ela ensina, é o que ela educa. Então, temos que educar na palavra de Deus, educar no caminho do Senhor. Educa a criança enquanto ela é pequena, para que educa a criança no caminho do Senhor, no caminho, mas de quem? Do Senhor, para que quando ela for velha, não se desvie desse caminho. Então, a educação verdadeira está na palavra de Deus, está na Bíblia. Eduque, instrua a criança no caminho do Senhor. Né? Fale do Senhor ao levantar, ao andar, ao deitar. Fale do Senhor ao seu filho. Então, a gente tem alguma coisa mexendo aqui no mato, e a gente se assusta um pouco, é um sapo. Né? Então, temos que educar no Senhor. No Senhor.
escola que, ao mesmo tempo que professa ser cristã, possui professores e administradores que são apenas meio convertidos. Olha só o risco que nós corremos esse risco de colocar nossos filhos numa escola cristã, mas os professores e os administradores dessas escolas são apenas meio convertidos. Eles não são convertidos à palavra do Senhor. Temos que tomar muito cuidado com isso. Professores e administradores que são apenas meio convertidos e que estão acostumados aos métodos populares. Irmãos, para vocês adventistas do sétimo dia, Ellen White disse que não é apenas o método de ensino que é rejeitado por Deus, mas todos os estudos desse sistema é rejeitado por Deus. Não é apenas o método de ensinar, mas todo o conteúdo. Ele é rejeitado por Deus. Então, métodos populares é o que... E hoje é o que a gente vê, né? Hoje é o que a gente vê. Infelizmente, até na igreja adventista, nas instituições adventistas, não sei se em todas, mas em alguma, precisa do aval MEC. O MEC pertence a quem? Ao sistema popular, né? Popular, né? Aí, sistema que não é próprio da igreja adventista do sétimo dia. Para você receber um diploma e tal, você tem que ter o aval MEC. Infelizmente, não deveria ser assim. Que aceitam alguns pontos e fazem reformas pela metade. Deus não quer o seu coração pela metade. Deus não quer você dividido entre Deus e Mamon, entre Deus e o mundo. Não existe. O cristão, ele não pode ser mundano. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Irmãos, esse estudo aqui é importante e eu acho maravilhoso. Estou achando maravilhoso esse estudo. Comenta aí o que vocês estão achando desse estudo, meus irmãos. Preferindo trabalhar segundo as próprias ideias. Trabalham segundo as próprias ideias. E a gente vê, né? Trabalhar segundo as próprias ideias. Isso é terrível. Isso aqui está em Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 141. Olha só isso aqui, Testemunhos para a Igreja Adventista do sétimo dia, que Ellen White escreveu para a Igreja Adventista do sétimo dia. Olha só o risco que nós corremos. Isso aqui foi para a Igreja Adventista do sétimo dia. Entenderam? Esse texto aqui está lá, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 141. Que passo a passo avançam rumo à educação mundana, levando consigo inocentes cordeiros. No dia do juízo haverá mais misericórdia para o homem que se tem mostrado frio e inimigo declarado de algum movimento de reforma, do que para aquele que professa ser um pastor de ovelhas, mas que não passa de um lobo vestido de cordeiro, o qual engana as ovelhas, até subverter a obra de Deus no mundo. Né? Espera aí, eu esqueci, eu pulei aqui, irmãos, perdão. O qual engana as ovelhas até se tornarem incapazes de se salvar. Olha só, temos que tomar cuidado com ensinamentos, com o que pastores pregam, com o que pastores dizem. Nós temos que ser bereanos e ir na fonte que é a palavra de Deus. E não seguir cegamente o que esses guias cegos estão tentando impor sobre nós, né? Sai até cuspir aqui, irmãos. Olha só. Irmãos, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Vamos lá, vestido de cordeiro, né? Engana até as ovelhas se tornarem incapazes de se salvar. Esse é o golpe de mestre satânico para subverter a obra de Deus no mundo. Deus tem uma obra no mundo. Qual é a obra de Deus no mundo? Tirar as pessoas do mundo. Deus quer nos salvar. Mas para isso nós temos que sair desse mundo. Primeiramente por dentro. A reforma começa por dentro. Nós temos que desejar sair desse mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo, com esse século, como diz Romanos 12, 1 e 2 ali.
vem nos dizendo, né? Não vos conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente. Olha só, não estejamos conformados com esse século, com este mundo. Precisamos abandonar esse mundo. Nós precisamos sentir no coração o desejo da volta de Jesus, o desejo de morar na eternidade. Amém? Esse golpe esse é o golpe de mestre satânico para subverter a obra de Deus no mundo, né? Ou seja, iludir e levar as pessoas a descrer na palavra de Deus. E não há nenhuma outra influência mais difícil de ser neutralizada do que uma falsa educação. Não existe nenhuma outra influência mais difícil de ser neutralizada. Nenhuma outra forma de mal é tão fortemente denunciada. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 3, 15 e 16. A escola de Sturm ficou a meio caminho entre as escolas cristãs de Lutero e Melanchthon e as escolas papais ao seu redor. Olha só, ela ficou ali em meio caminho, dividido, né? Em meio às escolas de Lutero e Melanchthon e as escolas papais ao seu redor. Ela oferecia mistura de literatura medieval clássica com uma fatia fina das escrituras. Irmãos, pela misericórdia de Cristo, você que é professor, aqui vem falando, o texto aqui vem falando sobre professores e administradores. Tome cuidado com isso. A salvação dessas crianças que vocês ensinam, dessas crianças que estão nessas escolas, dependem de vocês. Depende do que vocês ensinam a essas crianças. Depende do que vocês estão colocando na mente delas, para elas aprenderem. Vocês estão tornando discípulos de vocês, seguidores de vocês. Imitem vocês a Cristo. Mostrem a Cristo a essas crianças e elas irão seguir o mestre. O que foi que João Batista fez? Discípulos. E quando Jesus chega, João Batista diz o quê? Sigam a Ele. A minha tarefa acabou. Eu já preparei vocês para a volta de Jesus, para Jesus, para a vinda do Messias. Eu preparei vocês. João veio com esse propósito. Deus levantou João para esse propósito, preparar o caminho para o Messias. E nós hoje, inclusive, olha que obra está nas nossas mãos. Preparar nossos filhos, preparar as crianças para a volta de Jesus, para a volta do Messias, para o resgate final. O que é que nós estamos colocando na mente dessas crianças? E aqui o livro fala, misturar, botar a literatura medieval acima da Bíblia, da Palavra de Deus. E isso acontece nas escolas, sem exceção. Sem exceção. Estão mais focando no ensinar as crianças a ser alguém nesse mundo, mas não estão preparando para o reino dos céus. Observem. Ensanduichada para causar boa impressão. Pequena fatia ali das escrituras ensanduichada com uma rama de literatura, livros maldosos para causar uma boa impressão e aromatizar com as doutrinas da igreja. Olha só. Seu curso de estudo era impraticável. Seus métodos de instrução eram mecânicos. O trabalho de memorização era exaltado. Sua forma de administração arbitrária e empírica. Olha só, e trabalho de memorização era exaltado. Memorizar, criar na mente o quê? Aí falam sobre filosofias vãs, sobre filósofos. Então, grava mais na mente o que os homens dizem do que a palavra de Deus. Vamos memorizar, colocar na mente. E isso torna difícil o cristão receber o Espírito Santo. Porque o coração está cheio. Está cheio de ideias, de filosofias, de mundanismo. Não tem espaço para a palavra do Senhor.
Tá ficando escuro, eu vou terminar aqui, ler mais um pontozinho aqui para a gente encerrar. Um conhecimento morto de palavras tomou o lugar do conhecimento das coisas, vivo das coisas. Os alunos eram obrigados a aprender, mas não educados a ver e ouvir, a pensar e provar, e não eram conduzidos a uma verdadeira independência e perfeição pessoal. A função dos professores centralizava-se no ensino do texto prescrito e não no desenvolvimento harmonioso dos jovens, segundo as leis da natureza. Isso está aqui no livro A História da Educação, página 156 a 157. Aí vem falando aqui de uma outra pessoa, Macaulay, falando desse sistema de educação, acrescenta: eles prometiam o impraticável e desprezavam o praticável. Encheram o mundo com longas palavras e compridas barbas, e o deixaram tão ignorante e mau como o encontraram. Olha só, Thomas B. Macaulay, Lord Bacon, né, crítica ao livro Critical and Historical, é que eu não consegui ler mais. Então, a gente vê o que acontece, né? Muita teoria e nada de prática, é verdade? Não é verdade isso? Muita teoria e nada de prática. E aí vai acumulando conhecimento e mais conhecimento do mundo e não conhecimento de Deus. O que Deus quer, irmãos, é que nós aprendamos de Deus. Do que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? A nossa preocupação nesse mundo aqui não é buscar riqueza, não é buscar bens materiais. A nossa preocupação nesse mundo tem que ser aquela que Jesus veio nos dar exemplo. Buscar salvar. Ele veio salvar o pecador, meus irmãos. Esse é o nosso trabalho. Essa tem que ser a nossa preocupação. Eu preciso me preparar para pregar a pessoas que vivem na sarjeta, que vivem no alcoolismo, que vivem nas drogas, que vivem no fumo, irmãos. Quantas mortes estão acontecendo por causa disso? Nós temos que pregar a verdade, mas sem hipocrisia, vivendo a verdade. Primeiramente, nós temos que nos transformar, causar essa mudança em nós, para que a gente venha enxergar plenamente, para levar agora os outros a Jesus. Precisamos, irmãos, eu sei que é difícil para muita gente que desde pequeno acreditou nesse sistema de educação, foi preparado para o mundo, conseguiu vencer na vida. Meus irmãos, mas só que você aprendeu o que o mundo ensina. Você não aprendeu o que Jesus ensina. Sabe por quê? Jesus não veio buscar isso. Jesus é o nosso mestre, o nosso exemplo, o nosso modelo a ser seguido. Ele não veio buscar isso. Ele veio nos ensinar algo diferente. Ele quer que a gente esteja preparados para a eternidade. Mas como nós vamos estar preparados para a eternidade se a gente está curtindo os prazeres desse mundo? Irmãos, por isso que a palavra de Deus diz que vai haver uma perseguição qual nunca houve. Sabe por quê, irmãos? É necessário. Vai vir guerras, terremotos, já está acontecendo essas coisas. E vai vir com mais frequência para quê? Para que a gente queira sair desse mundo. Porque nós estamos amando esse mundo. Está prazeroso, está bom demais. A gente não quer que Jesus volte. A gente está conseguindo realizar nossos sonhos. Como é que eu vou querer desejar que Jesus volte se para mim está tudo bem? Se eu durmo sono tranquilo? Se eu não me preocupo com quem está do meu lado? Irmãos, a gente está curtindo demais. O mundo, por exemplo, está entrando dentro da igreja. Irmãos, escute só. Para você, adventista do sétimo dia, acorde. Não aceite isso. Deixa continuar. Vão fazer, vão. Mas que não seja você cúmplice disso. Eu não posso ser cúmplice disso. Dos pecados que a igreja está cometendo.
Irmãos, na palavra de Deus nós encontramos unicamente um dia santo, que é o dia do Senhor. E esse dia é separado para adorar a Deus. Mas infelizmente, o mundo tem adentrado na igreja adventista do sétimo dia. Eu falo aqui contra esse movimento, porque eu faço parte desse movimento e não aceito. Dia do ancião, dia do pastor, o que importa isso? Dia do filho, dia do pai, dia da mãe, dia da criança, dia da mulher, o que importa isso? Jesus não quer que a gente esteja focado nisso. É importante a gente respeitar todos, respeitar pastor, respeitar pai, mãe, é importante. Mas não fazer festinha comemorativa dentro da igreja, comemorando o dia da mulher, o dia do ancião, o dia do pastor. Não, isso é idolatria. Onde é que está escrito isso na Bíblia? Me mostrem onde está escrito isso e eu pararei de falar essas ideias. Pararei de falar contra. Eu pertenço a essa igreja, não sairei dela, mas o pecado ele tem que ser falado. Ele é abominação diante de Deus. O dia do Senhor é o dia do Senhor. O sábado é o dia santo do Senhor. Ninguém venha para cá, para cima de mim com... Aí dia de sábado, dia do desbravador, dia do aventureiro. Dia não, o sábado é o dia do Senhor. Tomem vergonha na cara de vocês, líderes. Líderes, tomem vergonha na cara de vocês. Comecem a ensinar e a pregar e a viver o dia do Senhor como ele merece ser observado. Não com essas idolatrias vãs. Vocês estão líderes, vocês estão no cargo de vocês como liderança para guiar um povo, preparar um povo. E vocês não estão fazendo o trabalho que compete a vocês fazerem. São guias cegos, guiando cegos. E Deus me tirou dos olhos essa venda para que eu pudesse enxergar que isso é idolatria no meio do povo de Deus. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia. Nós estamos vivendo um tempo de Laodiceia. Mornidão. Sabe o que é isso? Mornidão. A gente não quer sair da igreja, mas não quer abandonar o mundo. Misericórdia, Senhor. Deus está sendo misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca. O que é que ele diz para a igreja de Laodiceia? Que somos nós, adventistas do sétimo dia. A última igreja levantada para pregar a verdade e preparar o povo para a volta de Jesus. O que é que diz? Vocês são pobres, porque dizem, sou rico e abastardo, não preciso de mais nada. Pobre, cego, miserável e nu. Comprem de mim o colírio. Ou seja, Deus está dizendo, vocês não têm o Espírito Santo. Comprem de mim o colírio, que é o Espírito Santo. Como vamos guiar um povo sem o Espírito Santo? Sem a verdade? Como? Se nós estamos guiando o povo na mentira, na ilusão. É festinha disso, festinha daquilo. Todo sábado é festa. Parem com isso. Em nome de Jesus. Sábado é o dia do Senhor. Ache ruim quem quiser, eu nunca vou parar de falar isso. A não ser que vocês me mostrem na Bíblia comemorações desse tipo. Espera aí. Onde é que está escrito o dia do Messias? O próprio Jesus não trouxe um dia para ele. O dia de Paulo. Aí, sabe o que é que está acontecendo? Vocês, líderes, têm ensinado o povo a criticar? Tem sim. A criticar os católicos por causa de imagem. Respeitem eles. Sabe por quê? Nós temos levantado deuses no nosso meio. Pastor, não é para ter dia de pastor. Não é para ter dia disso e daquilo. Exaltação própria. Aí, vamos criticar a igreja católica, né? Porque é dia de José, dia de Maria, dia daquilo. Eles estão sendo sinceros no que eles acreditam. Mas nós temos a verdade de que não devemos adorar ídolos nem imagem de escultura. Nós não podemos levantar
ídolos. Mas é bonitinho, é gostosinho, não é? Você ter um cargo na igreja, você ser um pastor, você ser um ancião, você ser um líder. E aí chega ali agora receber presentinho, é bonito, é bom, né? Me mostrem Jesus recebendo presentinhos. Me mostrem Paulo sendo congratulado porque foi escolhido para levar a mensagem aos gentios. Me mostrem Pedro recebendo presentes porque foi indicado como pastor das ovelhas de Jesus. Me mostrem isso na palavra de Deus. O recado é para vocês, pastores. E líderes, tomem vergonha na cara de vocês. Ensinem a verdade em nome de Jesus.